Você sabia que a eficácia de um treino progressivo pode ser tão complexo como a de um treino de tiro? Confira nesse conteúdo rápido aí que eu vou te explicar o porquê. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores, a todos os campeões da equipe HMS. Se você não sabe como integrar, está escrito na descrição, e a todos os demais que acompanham diariamente o nosso canal. É o seguinte, cara, quando a gente pensa em treino, o treino progressivo é incrível, cara. O treino progressivo é excelente. Eu vou até deixar no card um conteúdo que eu fiz até um tanto antigo, mas que eu dei uns detalhes muito interessantes a respeito desse tipo de treino e também do treino ritmado. Mas enfim, quando a gente faz um progressivo, por que o grau de complexidade, de eficácia desse treino é tanto quanto um treino de tiro? Ou digamos, pode ser, né? Não que seja, mas pode ser, pelo menos na maioria das vezes. Pelo seguinte, porque quando a gente faz o nosso aquecimento, tem pessoas que nem gostam de aquecer, já que é progressivo, vou aquecer logo nos primeiros K. É interessante para que você já saia naquele pace. Por exemplo, eu vou fazer um progressivo no qual eu vou começar a 5 minutos por quilômetro e vou terminar a 4,15 por quilômetro. Aí beleza, você já faz o seu aquecimento ali e tal, e aí o seu corpo já vai começar legal naquele 5 por quilômetro. Porque às vezes você sente a necessidade no comecinho de começar um pouquinho mais alto, pelo fato do seu corpo não estar legal. Mas enfim, já dei essa dica também sobre aquecimento, né? Mas agora vamos direto ao ponto. Citando o exemplo que eu dei anteriormente. Eu quero começar a 5 por 1000, ou então está estabelecido para que eu comece 5 por 1000 e termine a 4,15. Eu tenho 10K para fazer. Isso é complexo, porque na hora que você começa, eu falo porque eu já vivi muito isso. Na hora que a gente começa, o nosso corpo, obviamente, a musculatura vai soltando, nossas pernas vão respondendo, o treino vai ficando gostoso, a gente percebe que aquele 5 por 1000 não está praticamente virando nada, começa a soltar um pouquinho as pernas. Quando a gente menos esperar, às vezes deu menos de 2 km de treino executado, a gente olha no relógio, já está 4,40, 4,35. Putz, cara, mas será que eu não estou rápido demais para tão pouco tempo? Ainda tem mais da metade para fazer. Aí a gente até tenta dar aquela ajeitada no pace, né? Tenta fazer um pouquinho mais devagar, etc e tal, tipo, só no passinho. Só que aí passa mais um tempinho, a gente não completou nem 5K ainda, olha pro pace, 4,20 de pace. Putz, cara. Por que isso acontece? Porque a gente meio que vai se impor. O treino progressivo, ele estimula isso. Ele estimula essa... Pelo fato da gente já saber previamente que é progressivo, a gente se dá o luxo de ir aumentando essa velocidade de uma forma meio que inconsciente. Porque, como posso dizer, a gente meio que faz aquela força sem querer, entre aspas, porque a gente já sabe que vai ter que aumentar de qualquer forma. Só que calma, cara. Porque veja bem, se você estabeleceu isso, né, de chegar nos 4,15 no final, e no quilômetro 4 você já está a 4,20, a característica desse seu treino não vai mais ser progressivo. Vai ser mais um treino de ritmo do que um progressivo. E um treino de ritmo tem a sua diferença do progressivo. Eu já citei no conteúdo que eu deixei no card anteriormente, mas só passando uma informação que eu não lembro se eu citei lá. O ritmado, ele exige mais do que o progressivo, teoricamente falando, mas de fato isso acontece se você treinar certinho. Por quê? Porque o ritmado, a gente, pelo fato de ter que manter um ritmo forte, prático, do começo ao fim, a nossa musculatura está sendo mais exigida, o nosso cardio, etc e tal. O progressivo não. O progressivo isso acontece lá no final. Então o nosso corpo meio que vai se preparando para aquele estímulo que vai ser gerado no final. Entendeu? E esse tipo de treino nos dá muita confiança, inclusive foi até o que eu disse também. Mas enfim, quando você chega naquele pace, que seria o pace final do seu progressivo antes da hora, você vai descaracterizar o seu treino de corrida e isso é prejudicial. É prejudicial por quê? Porque estava envolto em um planejamento de treino, por vários motivos, né? Independente de qual seja o seu objetivo. Estava envolto num planejamento, então você quebra o planejamento e não é que não vai ter benefício. Você treinou, né? Você treinou, você correu, você vai ter seu benefício.
Só que quando se tem um bom planejamento, isso é muito importante a gente saber e procurar seguir a risca. Então, o que eu sempre faço, o que eu te dou de dica? Olha no relógio constantemente. Se está planejado esse aumento gradual para tirar uma diferença de 45 segundos, ou então vamos arredondar aí de 1 minuto, né, que pode acontecer também, começo a 5 minutos por quilômetro e no final dos meus 10K eu tenho que fechar a 4 minutos por quilômetro. Aí já dá mais prazer, né? Opa, vou fechar forte. Mas às vezes tem que tomar mais cuidado também, porque às vezes a gente chega nos 4,10, nos 4 por mil, no quilômetro 6 e putz, cheguei antes da hora. Então você pode ter consequências, isso pode gerar consequências negativas para você. Então o que eu sempre faço? Olha pro relógio, sair ali a 5 por mil, tá certo, não vai ser cravado toda hora, né? Beleza, no primeiro K, para quanto que eu fechei? Opa, fechei para 4,53. Tá legal, tá dentro. Vamos continuar. Vamos lá no segundo K, vamos administrando esse pace. Segundo K, eu olho para o relógio. Durante o primeiro quilômetro ali primeiro quilômetro e meio, na execução, na hora que estiver num quilômetro e 700, é interessante você olhar para ver o que o relógio está apontando. Se ele estiver apontando 4,40, você está muito forte, então já suaviza um pouquinho para ele apontar 4,50, ou então nessa casa dos 4,50, porque aí significa que você provavelmente está ali nos 4,48, 4,47, porque quando o relógio normalmente marca um determinado pace, você está uns 3 ou 4 segundos normalmente abaixo disso. Então é uma coisa que eu uso, um macete para você. E aí você olha o segundo K. O segundo K fechou para quanto? 4,52. Fechei basicamente igual o primeiro KM. Então vamos acelerar um pouquinho. Aí você olha lá no relógio. Putz, então pera lá, eu fechei 4,53 no primeiro, 4,52 no segundo, praticamente a mesma coisa. Nesse seria interessante, de repente, eu fechar ali para 4,40 baixo, né? Para meio que compensar as coisas. Então, vamos jogar aqui uns 4,45 aqui, vamos correr. E em alguns momentos, durante esse terceiro K, você olha se está uns 4,40, se estiver legal. Na hora que estiver fechando, próximo de fechar o terceiro K, você deixa subir um pouquinho para uns 4,45. Provavelmente você vai olhar para o relógio, você vai ver lá 4,44, legal, o progressivo está funcionando, continua nessa pegada, tal, quarto, quinto, sexto quilômetro, e aí você vai aumentando gradualmente, mas tem que ser uma coisa rigorosa, seguindo totalmente, porque senão, cara, você corre o risco de fazer o que eu disse no começo do conteúdo, sair muito forte e acabar descaracterizando o seu treino. E tomar o cuidado também para não ficar fraco demais durante boa parte do treino, porque senão para você tirar essa diferença depois vai ser cruel. Pô, você vai ter que correr aí o final para baixo dos 4 por mil, se você quiser praticamente, né, compensar isso. Ou mesmo que você não faça isso, se você fechar lá nos seus 4 por mil, mas tendo feito todos os KM anterior para 4,35, 4,40, também descaracterizou o seu treino. Então, rigorosidade, acompanhar ali direitinho para fazer bonito. Beleza? Hoje à noite, live de Orson HMS, focado, centrado, hoje para tudo sempre.